Você já passou por um momento em que tudo parecia estar desmoronando? E que a sua mente estava tão cansada, o seu coração machucado e você não conseguia entender por que Deus estava permitindo tanta dor? Se você mora nos Estados Unidos como eu, sabe que a gente fica longe da família, enfrentamos tantas responsabilidades, pressões diárias, os tempos difíceis parecem às vezes ainda até mais pesados. É como se a fé fosse ficando fraca, como se o medo tomasse conta. Então, hoje eu quero te mostrar como você pode fortalecer sua mente e cultivar um coração sábio, mesmo quando tudo ao seu redor parece desabar. Eu quero te dizer algo com toda certeza do meu coração: você não está sozinho. E mais do que isso, há um caminho para ter uma mente forte e um coração sábio, mesmo nos dias mais sombrios. Há uma forma de atravessar a dor com esperança. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, já aproveita, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui a gente caminha junto com fé prática, com sabedoria bíblica e também coragem para enfrentar qualquer temporada de vida, ok? Então, vamos lá. Vamos ao primeiro ponto. Por que Deus permite tempos difíceis? Uma das perguntas mais difíceis e mais sinceras que fazemos em tempos de dor é: por que Deus? Por que o Senhor está permitindo isso? E a verdade é que essa pergunta, ela não tem uma resposta rasa. Ela não pode ser respondida com frases prontas, porque a dor, ela machuca de verdade. E quando a gente está no meio da tempestade, parece que Deus está distante, que o céu está fechado e que as nossas orações estão batendo no teto. Mas a Bíblia, ela não esconde o sofrimento. Ela mostra homens e mulheres de Deus que passaram por lutas intensas e que cresceram nelas. Oh, yes! Olha só, veja o que está escrito lá em Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria. Uau! O fato de passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da fé, ela produz o quê? Perseverança. Hum. E a perseverança, ela deve terminar a sua obra, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem faltar coisa alguma. Uau! Toda vez que eu leio essa passagem, ela mexe comigo. Então, olha só como isso é profundo. Deus não está dizendo que a dor é boa, mas Ele está dizendo que o processo da dor pode gerar algo precioso: maturidade, plenitude, perseverança. Yes. Deus permite tempos difíceis não para nos destruir, mas para nos transformar. Sabe o ouro? Ele só é puro quando ele passa pelo fogo. E a mesma coisa acontece com a nossa fé. É no fogo que a gente descobre a profundidade da nossa confiança em Deus. Essa é a verdade. É nos dias escuros que a gente aprende a andar pela fé e não pela vista. É quando os recursos humanos acabam que nós descobrimos o socorro sobrenatural de Deus. É quando a gente sente que não tem mais forças que nós experimentamos a força que Deus tem quando Ele está ali nos sustentando. Gente, isso não é teoria. Quantas vezes você já passou por situações que pareciam sem saída e hoje você olha para trás e você percebe, Deus estava ali. Foi Ele que me sustentou, foi Ele que me ensinou. Você talvez esteja passando por uma fase onde tudo parece desmoronar, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, mas deixa eu te lembrar. Deus ainda está no controle. Mesmo quando você não entende, Ele está agindo. Mesmo quando tudo parece silencioso, Ele está construindo algo dentro de você. Deus usa os desertos para nos mostrar que Ele é a nossa fonte. E muitas vezes é no vale que descobrimos a voz mais doce do nosso Pai. Você não está sozinha. E esse tempo difícil não é o fim da história.
Pode ser, na verdade, o início de uma nova versão sua, mais forte, mais sábia, mais dependente de Deus. Yes! Então agora nós vamos falar como manter a fé quando tudo parece dar errado. Uau! Manter a fé quando tudo vai bem é fácil. Mas e manter a fé quando o chão some dos nossos pés? Quando a oração parece que ela não está sendo ouvida? Quando as notícias ruins se acumulam? Isso exige uma decisão espiritual. A fé firme, ela não nasce da ausência de problemas. Não, ela nasce justamente no meio deles. É no escuro que a luz da fé brilha mais forte. Por isso que é tão importante a gente entender. Fé não é um sentimento, não é. Eu sempre falo isso para os meus alunos. É uma escolha. É escolher confiar mesmo sem sentir. É declarar que Deus é bom mesmo quando a vida parece injusta. É continuar orando mesmo quando tudo em você quer se calar. Veja o que diz em Abacuque 3, do 17 ao 18. Mesmo que a figueira não floresça, não haja uvas nas videiras, mesmo que não tenha azeitonas e os campos não produzam mantimento, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o tipo de fé que sustenta a gente em tempos difíceis. Uma fé que não depende do que os olhos veem, mas do que o coração já decidiu crer. Uau! Beatriz, me ensina. Como que a gente sustenta isso? Então vamos lá. Primeiro, sendo honesta com Deus. Você precisa dizer assim: Senhor, eu não estou entendendo, eu estou cansada, mas eu escolho confiar. Vocês sabiam que Davi, ele fez isso nos Salmos? Ele chorava, lamentava, mas no final ele reafirmava a fé. Outra coisa, segundo, se alimentando da palavra. Em dias difíceis, a Bíblia não é um luxo, ela é sobrevivência. Yes! É nela que você vai encontrar direção, conforto e promessas que te mantêm de pé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra. E quanto mais a gente se alimenta dela, mais firme fica o seu espírito. E terceiro, não se isole. A dor tem um poder de nos isolar e esse é um dos maiores perigos. Mas quando você está fraca, precisa estar cercada de quem te lembra quem Deus é. Uma conversa com alguém que tem fé pode reacender a sua fé. Uma oração em conjunto pode ser um sopro de vida que você precisava. Deus age através de pessoas. E por fim, lembre-se que a fé não elimina o sofrimento, mas ela te ajuda a atravessar o sofrimento com esperança. Você vai chorar, você vai questionar, vai ter os dias ruins, mas vai continuar. Porque fé é isso. Caminhar mesmo com lágrimas nos olhos, confiando que Deus continua sendo Deus. A fé firme em tempos difíceis, ela não é perfeita. Ela apenas decide não desistir. Uau! Ela se apega à promessa quando tudo o que temos parece desabar. E sabe de uma coisa? Deus honra esse tipo de fé. Como diz em Hebreus 10, 23, guardemos firmes a confissão da nossa fé, pois fiel é aquele que fez a promessa. Yes! Você não precisa entender tudo, mas você pode crer que Deus continua sendo fiel. Amém? Vamos agora a um próximo ponto. Como Deus transforma tristeza em alegria? Essa é maravilhosa. Talvez uma das maiores promessas que Deus nos faz e também uma das mais difíceis de crer quando nós estamos lá no fundo do poço, é que Ele é capaz de transformar tristeza em alegria. Yes! Mas essa transformação ela não é mágica nem instantânea, ela é algo profundo. Ela é real e acontece no coração de quem decide permanecer.
Veja o que diz o Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo é muito conhecido, mas ele não é uma poesia bonita. Ele é profecia viva. A noite existe, a dor é real, o choro vem, mas a promessa de Deus é que nenhuma noite é eterna. Amanhã ela chega e com ela chega também a alegria que só Ele pode dar. Beatriz, me conta, como que isso acontece? Deus não ignora a sua dor. Ele não olha para a sua tristeza e diz, seja forte, supere logo. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus recolhe cada lágrima. Salmo 56, 8. Ele não despreza um coração quebrantado. Salmo 34, 18. A transformação da tristeza, ela começa com acolhimento. Antes de mudar a sua situação, Deus te segura no colo. Antes de te dar novas respostas, Ele te oferece a presença dele. Depois ele ressignifica a dor. Não é que o sofrimento desaparece, mas ele começa a ganhar um outro sentido. Aquela fase difícil começa a revelar lições que você não aprenderia se tivesse num outro caminho, se fosse de uma outra maneira. Então, experiências de dor, quando entregues nas mãos de Deus, elas se tornam ferramentas de crescimento e cura. Ele pega aquilo que o inimigo tentou usar para te destruir e transforma num testemunho. Um exemplo disso é José. Ele foi vendido pelos irmãos injustamente, foi ali preso, esquecido. Anos depois, ele olha para os mesmos irmãos e diz: vocês intentaram um mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Está lá em Gênesis. Isso é transformação da tristeza em alegria. Não porque a história foi apagada, mas porque Deus deu um novo final para ela. Então, por fim, Ele renova sua esperança. A alegria que Deus nos dá não é a ausência de problemas, é a presença dele mesmo no meio dos problemas. É olhar para frente e saber, eu não sei como tudo vai se resolver, mas sei que Deus já está no meu amanhã. Quando você passa por dores profundas, você nunca sai igual, mas pode sair mais forte. Essa é a verdade. Pode sair mais dependente de Deus. Pode sair mais sensível à dor do outro. Pode sair mais consciente do seu propósito. A dor nunca será agradável, mas com Deus ela nunca será em vão. Por isso, se hoje você está em uma fase de tristeza, de perdas, de perguntas sem resposta, eu quero te lembrar com todo carinho. Deus ainda escreve sua história. E o final dela não é a dor, é a glória, é o recomeço, é a alegria que ninguém poderá tirar de você. Como diz em Isaías 61:3, ele veio para dar aos que choram em Sião uma coroa de beleza em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito angustiado. Isso não é promessa de palco, isso é promessa de pai. E o seu pai é fiel. Vamos agora a um outro ponto. Como cultivar uma mente forte e um coração sábio, mas na prática? Beatriz, me ensina isso. Como que eu faço isso no meu dia a dia? Agora que você já entendeu que Deus transforma a tristeza em alegria e que os tempos difíceis fazem parte de um processo, de um amadurecimento, a pergunta que fica é: como viver isso no dia a dia? Como manter a mente firme e o coração ali equilibrado, mesmo quando as circunstâncias são caóticas, difíceis? Porque sim, é lindo acreditar que Deus tem um propósito, mas quando as contas estão acumulando, quando você recebe um não, quando você está cansada de orar e parece que nada muda, é aí que a gente precisa de prática espiritual real. Prática espiritual
real. Como que é isso? Cultivar uma mente forte e um coração sábio não acontece por acaso. É como construir um músculo. Exige repetição, esforço, intencionalidade. E tudo começa por alimentar a mente com a verdade certa. A sua mente, ela vai ser moldada por aquilo que você consome todos os dias. Então, se você alimenta a sua mente com medo, comparação, notícias ruins, comentários negativos, é isso que vai te enfraquecer emocional e espiritualmente. Por isso, olha só, a primeira decisão prática é: escolha o que você permite entrar na sua mente. Yes! Pare de se comparar com a vida dos outros nas redes sociais. Diminua o consumo de conteúdos que te deixam ansiosa, confusa ou sem esperança. Substitua tudo isso por verdades eternas. Volte para a Bíblia. Preencha seus pensamentos com promessas, com louvores, com aquilo que edifica. Romanos 12:2, ele já nos ensina: transformem-se pela renovação da vossa mente. A mente forte, ela nasce da frequência que você se conecta com a verdade de Deus. Amém? A segunda decisão prática. Vamos lá. Qual que é, Beatriz? Dominar suas reações. Yes. Porque a sabedoria do coração aparece quando a dor bate na porta. E mesmo assim, você escolhe responder com fé e não com o desespero. Um coração sábio não é aquele que sente, mas é aquele que sente e mesmo assim não se entrega àquela emoção naquele momento. Quando algo te frustra, quando você se decepciona, quando a vida aperta, quando o que sai de você? O que acontece naquele momento difícil? Reclamação, amargura, gritos ou uma oração? Então, pensa aqui comigo. Cultivar um coração sábio, ele exige pausa. Exige oração antes de responder. Exige humildade para dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. E isso se constrói, olha só, com prática, dia após dia. Terceiro, muito importante, não viva isolada. Mulheres que têm a mente enfraquecida e o coração adoecido geralmente estão tentando carregar tudo sozinhas. Deus não te chamou para ser forte o tempo todo. Ele te chamou para ser dependente dele e para caminhar com outras pessoas de fé. Então, seja intencional em buscar apoio e ter amigas que oram com você, que te lembram da verdade quando você esquece. Uma mente forte, um coração sábio, eles não nascem do orgulho de dar conta de tudo sozinha, mas da coragem de pedir ajuda, de ser vulnerável, de caminhar com quem fortalece a sua fé. E por fim, decida hoje qual é a sua fonte. Porque no fim das contas, tudo se resume a isso. Você está se abastecendo de quê? Da correria? Das opiniões dos outros? Das suas próprias emoções? Ou da presença de Deus? Uma mulher com mente forte e coração sábio é aquela que decidiu parar de viver reagindo à vida e começou a viver guiada pela verdade. Ela não é perfeita, não. Ela também sente medo, ela também se entristece, ela também enfrenta dias difíceis, mas ela já entendeu que o lugar de refúgio dela não é o controle, é a presença. É ali que a mente se acalma, é ali que o coração se alinha, é ali que a sabedoria desce. E é por isso que você pode sim cultivar isso na sua vida, com escolhas diárias, com uma disciplina espiritual, uma fé real e com a certeza de que, mesmo em tempos difíceis, você não está sozinha. Deus está com você. Se você chegou até aqui, é porque sente dentro de você o desejo
de fortalecer a sua mente, alinhar o seu coração com a sabedoria de Deus, mesmo em meio às tempestades da vida. E a verdade é que, para vencer tempos difíceis, a gente não precisa de fórmulas mágicas. Você precisa da direção, constância e uma conexão viva com o Espírito Santo. É isso que fortalece a sua mente. É isso que transforma tristeza em alegria. É isso que te amadurece nas provações. E foi pensando nisso que eu criei o devocional 31 dias de inspiração, seu devocional diário. Esse não é só um material de leitura, ele é um caminho de renovação. Então, durante 31 dias, você será guiada por reflexões profundas, baseadas na palavra, com perguntas que te confrontam, orações que te alinham e desafios práticos que te ajudam a viver a fé no cotidiano. Então, se você sente que a sua fé está ali sobrecarregada, que o seu coração está cansado, ou que a sua fé precisa de um novo fôlego, esse devocional é para você. Ele foi feito para mulheres que querem viver com clareza, viver com um propósito e principalmente intimidade com Deus, mesmo no meio às pressões da vida. Então, o link para acessar está aqui na descrição do vídeo. Clique agora, garanta o seu e comece ainda hoje uma jornada de transformação interior. Não espere passar por mais uma semana carregando tudo sozinha. Dê esse primeiro passo hoje. O devocional, ele pode ser o seu ponto de virada. E me conte aqui nos comentários, qual parte da mensagem de hoje mais falou com você? A sua resposta pode inspirar outras mulheres também. Ah, e se ainda você não se inscreveu no canal, já aproveita agora para se inscrever, ativa o sininho, porque aqui nós construímos juntas uma fé que sustenta, que transforma e que resiste. Que Deus te fortaleça de dentro para fora e até o próximo vídeo.